Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Travassos, eu sou jornalista, fundadora da agência Prosa Press e mais uma vez, com muito prazer, a gente abre uma conversa aqui no estúdio Febraban Tech 2025, nesse que é o maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro. Nosso assunto agora é Bank as a Service e inovações no setor financeiro. Para essa conversa a gente convidou o Carlos Benites, que é CEO da BMP, a maior instituição financeira de Bank as a Service do Brasil. Ele vai falar, vai explicar para a gente como é que funciona esse modelo de serviço e também falar sobre inovação e tendências no setor financeiro. Tudo bem, Carlos? Obrigada, Patrícia. Obrigada pela visita aqui. Que bom. Eu queria saber um pouquinho mais da sua trajetória, porque eu sei que você é um empreendedor com mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, criou uma fintech chamada credcarro.com.br. Como é que foi isso? Conta um pouco dessa trajetória até abrir BMP. Patrícia, eu fui morar nos Estados Unidos em 1996, quando começou a internet chegar na casa das pessoas. E era aquela conexão via telefone, discada, horrível. Sou dessa época. E eu não entendia nem como, não, aqui tem um e-mail, entra aqui, eu consigo ver notícia, consigo ver isso. Era uma coisa assim diferente. E eu vim com aquela cabeça de volta para o Brasil. Em 99 eu saí da empresa que eu trabalhava, me dispensaram na época, sobrou um dinheirinho. E não era tão alto, era mais ou menos $5 mil, e eu montei uma plataforma para financiar carro online, que era credcarro.com.br. Na época não se falava de fintechs, não existia essa nomenclatura, falava-se das .com. Só que eu abri em 99 e em 2000 já teve uma crise da Nasdaq, então aquele movimento que eu fiz acabou seguindo para um outro caminho, eu me tornei um correspondente bancário, né? Então eu vendia financiamento de automóvel em diversas concessionárias e lojas e representava alguns bancos, né? Então, Itaú, Santander, Banco Votorantim, e eu representava esses bancos e vendia financiamento, né? Era o início dos correspondentes bancários e fui evoluindo. Altos e baixos, vários, muito mais baixos do que altos. Né, o empreendedor, ainda mais no mercado financeiro, eu tentava captar dinheiro para a plataforma, para o meu negócio, e todo mundo falava, poxa, mas você vai competir com o Itaú? Né? Essa história de banco digital veio depois, muito né, depois. E a plataforma digital que eu tinha, ela era linda e maravilhosa, eu só esqueci que do outro lado não tinha ninguém. Não tinha consumidor na plataforma online, não tinha gente suficiente para te gerar algo que seria disruptivo no futuro. Né? Se a gente lembrar da cultura do cliente nessa época, a gente tinha meia dúzia de bancos, né? E hoje, se a gente imaginar a quantidade de instituições bancárias ou financeiras, né, que a gente tem acesso para fazer o nosso dia a dia, e quantos a gente usa realmente na palma da nossa mão, é impressionante. A verdade é uma consolidação. Se você pegar anos 60, 70 e 80, foram os anos de expansão das agências bancárias, dos bancos que foram abrindo. Anos 90, o Banco Central deu um empurrão para que novas instituições acontecessem. Em 2000 e pouco, começou a consolidação e começou a reduzir o mercado. E não havia tecnologia, então você tinha menos instituições financeiras, né, e menos acesso. Então você deixou um grande público desatendido. Né? Sim. E aí eu queria entrar na BMP, porque a empresa é a maior instituição financeira de Bank as a Service do Brasil. Eu queria entender esse conceito. Na verdade, quando a Credcarro, eu solicitei uma licença para o Banco Central, em 2009, eu fui autorizado como instituição financeira, porque eu falei, eu vou sair do papel de correspondente e vou passar a ser quem empresta o recurso. E aí eu não tinha tanto dinheiro assim, eu falei, poxa, eu vou levar uns 200 anos para eu chegar lá na frente e ganhar um pouco de dinheiro. E o Banco Central falou, poxa, mas você pode vender outros serviços. E eu comecei a vender análise de crédito, gestão de cobrança, quer dizer, serviços bancários, produtos e serviços bancários, que não necessitavam de capital. E nada digital, era tudo conexão de visitação presencial, telefone, e-mail e fax ainda, né? E aí isso começou a ter uma receita. E no meio do caminho eu entendi que não se usava ainda a nomenclatura de Banking as a Service, mas existia o banco da montadora. Vamos lá, Volkswagen tem o banco Volkswagen, a Caterpillar tem a Cat Financial. Por que outras
atividades econômicas, segmentos, não poderiam ter um banco para movimentar e fomentar o seu próprio negócio e todo aquele ecossistema que pertencia àquele grupo econômico. Então, a minha cabeça sempre foi de ter uma estrutura que fomentasse esse mercado, que conectasse todo o ecossistema. E nem pensava em tecnologia no meio do caminho. Até que em 2016 eu comecei a ouvir falar das fintechs. 15, 16 comecei a visitar os eventos de fintechs. E eu comecei a ver que o problema que eles tinham naquele momento era o mesmo que eu tinha tido 15 anos antes. Quando eu cheguei à conclusão que, se não deu certo, passaram-se 15 anos, não vai dar certo. Então eles precisam de uma infraestrutura por trás que seja regulada, que atenda a todas as necessidades deles e, além de tudo, conheça o mercado financeiro, que já sofreu durante 15 anos por isso. E eu comecei a prestar serviço para fintechs, e a primeira delas foi o Mercado Livre, que até foi engraçado que eu tentei fazer a XP vender isso durante alguns anos, e eles não quiseram. Eles falaram, olha, a gente não quer, mas o Mercado Livre quer. O engraçado é que 10 anos depois a XP está vendendo crédito, né? Mas na época não queria. E aí eu montei uma operação para o Mercado Livre, só que era para eu ter começado a minha operação de volta tecnológica. E eu montei para outros. Só que eu acabei tendo uma exposição no mercado que aí todas as fintechs, mais de 70% das fintechs do país vieram operar dentro da minha estrutura. E aí, quando você fala, a gente vê nos materiais da BMP, vocês usam a metáfora de Bank as a Service, é uma espécie de fábrica invisível. É a história que você falou do banco da montadora. Exatamente. Que você utiliza para outros setores, é isso? Ou cada empresa, com a sua cadeia de valores, com a sua cadeia produtiva, ela pode ter a sua plataforma de banco, é isso? Exatamente essa nomenclatura, né? Todo mundo fala, eu quero ter minha conta digital com meu nome, e eu falo o seguinte, olha, o banqueiro é o cara que tem a grana, não é o cara que tem a licença nem a logomarca, né? Então não se preocupe em ser o banqueiro, se preocupe em atender bem o seu cliente. Então a estrutura que a gente monta, a gente não tenta atender o cliente final, o usuário final, o correntista, o usuário que quer financiar um carro, ou o usuário que quer tomar um capital de giro. A gente cria mecanismos para que a distribuição seja feita por algum grupo econômico ou algum ecossistema ou algum marketplace. Então a gente se conecta oferecendo todos os produtos e serviços voltados ao ambiente transacional e ao ambiente do crédito, para que o ecossistema se interligue e se conecte. Por exemplo, hoje se fala muito em risco sacado, principalmente porque o governo resolveu taxar com o IOF o risco sacado, e agora parece que caiu de ontem para hoje a medida provisória. Não me atualizei ainda, porque eu estava tão cansado ontem que eu resolvi dormir, tá? Mas amanhã eu também não li a atualização. Amanhã eu vou olhar com calma isso. Mas o risco sacado nada mais é do que você ter diversos fornecedores na tua empresa e eles pegarem as duplicatas que eles emitiram vendendo para você e saírem correndo no mercado, em bancos, fundos e ambientes de securitização para descontar. Por que a tua estrutura não faz isso e facilita e traz essa fidelização para ele? Isso é o início de uma operação bancária, né, ou de uma operação financeira, onde liga-se duas operações que não são financeiras, que não são bancárias. Uma empresa fornecedora e o comprador, através de uma estrutura dessa. E daí, com a tecnologia, com a nova tecnologia, novos códigos, novos formatos, você consegue construir qualquer produto, né? Se você tem lá uma empresa de logística que tem lá motoristas agregados, essas pessoas elas têm uma necessidade de acordo com a cadeia de negócios, segmento e necessidade através da atividade deles. Então, eles têm um caminhão, eles financiaram esse caminhão, mas eles têm que comprar uma casa, eles têm que pagar um pedágio, e tudo isso está relacionado. E aí ele tem um cartão de um banco, uma conta no outro, financia o carro. Por que ele não faz tudo dentro do ecossistema dele? Né? Então ele pode consumir tudo isso dentro de um ambiente segmentado. Então o que a gente faz é exatamente isso, a gente leva a segmentação e o direcionamento dos produtos para aquela atividade econômica onde ele não vai ter nada diferente daquilo que ele precisa. Né? Mas eu ocupo lá o lugar dos outros bancos? Não. Os outros bancos continuam sendo extremamente interessantes e grande parte deles acaba sendo os doadores de recursos. Eles utilizam a nossa infraestrutura para doar o recurso, para fazer os empréstimos para a cadeia e para o ecossistema que estiver integrado. Só para voltar ao exemplo do Mercado Livre,
não é uma fintech, né? É uma empresa de varejo, né? O Mercado Livre, no fim das contas, é um marketplace. Agora, eles passaram realmente a oferecer créditos. Sim. E foi nesse momento que vocês foram embarcados, Exatamente, final de 2016. E aí todas essas empresas, a gente vê iFood também oferecendo, se tornando uma fintech. Quando essas empresas que não são desse ramo começam a oferecer serviços financeiros, significa que vocês estão embarcados? Grande parte deles, inclusive o iFood também, não mais hoje, mas durante um tempo nós fizemos também o iFood. A operação de oferta de crédito dentro do iFood nós fizemos também, e grandes outras plataformas. E o que é interessante é que, hoje menos, mas alguns 3 ou 4 anos atrás, quando essas estruturas não bancárias ofereciam crédito, o cliente que acessava e que talvez necessitasse de um crédito, a cabeça dele não pensava que o iFood ou o Mercado Livre ou quem quer que seja pudesse... Magazine Luiza, eu estou aqui pensando em vários que oferecem. Magazine Luiza a gente fez também. Então vai falando mais, a gente fez também. Me dá exemplos, porque isso é muito interessante da gente... Cielo, Rede, Stone, Avan, Magalu, Casas Bahia... E aí temos como parceiro para algumas atividades específicas Itaú, BTG, XP, Banco Original... Gol Linhas Aéreas. Isso traz mais... a gente tangibiliza um pouco mais o novo conceito, né? Exato. Porque a gente vem sendo impactado como cliente a essas ofertas. Então, todo lugar que a gente entra... E aí, eu sempre venho traçando uma trajetória, porque eu acho incrível a evolução que aconteceu no sistema financeiro nos últimos anos. E aí, se você lembrar, você ia na CIA e te ofereciam um cartão de... Como é que era? Era um crédito? O co-branded, era o co-branded, o cartão co-branded, né? O private label, o crediário, com o Casas Bahia, o carnezinho das Casas Bahia. Mas é isso. Mas deixa eu te falar, Patrícia, é exatamente isso. Não mudou absolutamente nada. O cartão continua sendo a mesma coisa, o carnê continua sendo a mesma coisa. O que mudou foi o formato, a tecnologia. O mercado financeiro continua vendendo a mesma coisa. Você vai comprar a tua geladeira lá na Casas Bahia e você vai parcelar, você só não vai sair com um pacote de carnê. Ou alguns até saem com um pacote de boletos. Mas você pode mandar, agora tem um Pix automático, você lança o Pix automático uma vez por mês para debitar a parcela. Quer dizer, é a mesma coisa, só com um formato mais tecnológico. Então não foi o mercado financeiro que evoluiu, foi a tecnologia. E ela possibilitou que produtos e serviços financeiros fossem alocados e vendidos e oferecidos em plataformas que não fossem os bancos. Né? Então é exatamente isso que você falou da CIA, o co-branded. Não é uma novidade você ter uma empresa não financeira, não bancária, oferecendo produtos e serviços bancários. O que é uma forma mais fácil e mais aderente ao comportamento dos usuários. Mas é a mesma coisa. E aí facilita para o usuário e facilita para o próprio varejo, por exemplo, que te vende a geladeira 12 vezes sem juros. Exatamente, exatamente. E no fim das contas o que ele está te dando é crédito. Exatamente. Gente. E no final das contas é um banco que está por trás. E talvez sejamos nós. Olha só, agora, inovação e regulação nem sempre andam no mesmo ritmo. E aí, isso eu imagino que seja um desafio. Como é que foi isso? Então, a gente está num momento onde o base ele se tornou um produto. Ele não deveria ser um produto, ele deveria ser um comportamento. Eu sou meio polêmico nesses comentários dentro do segmento, porque, na verdade, eu não vendo base. O que eu vendo são serviços de capital de giro, serviços de financiamento de automóveis, de produtos já existentes, de jornadas já existentes, só que com um conceito mais eficiente e mais barato em termos gerais. Mas o Banco Central precisou regular isso, porque muitas instituições e até empresas não autorizadas começaram a vender serviços. E quem está comprando são estruturas não financeiras, não bancárias, são empresas. E muitas delas acabam sendo levadas por uma promessa ou um modelo de negócio que não se adequa àquilo, trazendo risco para o usuário final, trazendo risco para o mercado. E são empresas que talvez não estejam preparadas, não estejam em compliance com a regulação. E você acaba não enxergando mais, porque todo mundo falando por APIs, né? Então você coloca um API que se conecta com uma plataforma. Então você acha que o seu cliente é aquela plataforma. Mas aquela plataforma já fez APIs e se conectou mais 10 plataformas. Então no final você já não consegue enxergar o teu modelo de negócio e da onde está vindo o dinheiro, para onde está vindo o dinheiro, da onde está vindo o cadastro. Então a instituição financeira
dentro de um processo muito dinâmico, ela, depois do problema que ela começou a se ajustar. E ela não anda na mesma velocidade que os problemas acontecem. Então, nem a instituição financeira anda na mesma velocidade, e em seguida, nem a regulação anda na mesma velocidade. Eu até tive um painel ontem com o pessoal do Banco Central, eu falei, a gente vai colocar uma regulação, vamos esperar se entra até o final do ano. Quando entrar, ela foi balizada em um viés do ano passado, de final do ano. A gente já vai ter alguns modelos de negócio diferentes ou de forma a dinâmica diferente, né? E que pode ser que eu tenha que melhorar essa regulação ou reorganizar essa regulação daqui a um ano. E isso vai ser contínuo. Quanto mais eu evoluir, mais eu vou chegar, porque você acaba não tendo a segurança absoluta para o mercado, para o usuário final, né, daquilo que a instituição está fazendo. E vezes que a instituição nem sabe o que está acontecendo, porque ela não tem a visibilidade adequada. E aí, como é que a tecnologia entra nisso, no sentido de o que se fala aqui na Febrabantec, em todas as rodinhas que você chega, é a inteligência artificial. Isso entra ou o que você oferece é uma arquitetura diferente? Uhum. A gente tem que quebrar alguns conceitos. Inteligência artificial é o momento. Inteligência artificial é uma mudança de paradigma de como você recebe a informação, né? Normalmente, quando você vai orquestrar algum dado, você tem dados, fórmula, resposta, né? Então você primeiro tem fórmula, dados e você gera a resposta. A inteligência artificial, ela muda isso. Você tem dados e resposta. Você tem que gerar a fórmula. Sim. Você tem que gerar as regras para você manter aquela estrutura de resposta, né? Isso que a inteligência artificial faz de forma simplista. Tá? Perfeito. Para tudo se usa a inteligência artificial porque você vai ganhar tempo no estudo da construção de algo, no estudo de como se comunicar, no modelo de como se comunicar. Eu vou brincar que eu escrevi o prefácio de um livro de um amigo agora, que foi jogador de basquete como eu. E eu não sou o melhor redator, né? Mas eu sei escrever alguma coisa. Mas no final eu achei que estava mais ou menos. Aí eu falei, vamos perguntar pro ChatGPT para ele me dar uma ajuda. Poxa, ele é muito melhor que eu. Mas ele é muito melhor que eu. Eu não sei quem ensinou. Você deve ter imputado todo o seu texto, todo o conteúdo do que você queria dizer. Ele não partiu do zero. Não houve desvio algum. Então a gente usa muito disso, só que a nossa estrutura, apesar de sermos a maior operação, para a gente se balizar por AI, eu acho que tem um caminho longo ainda. Mas no modelo de construção tecnológica, de modelos de negócio, de busca das respostas para a melhor construção de uma API, melhor construção de uma jornada, sim, a gente já está usando já há mais ou menos 1 ano e meio. Né? Então ela tem auxiliado muito a velocidade da nossa área de tecnologia, na área de desenvolvimento. Na ponta, na área de comunicação. Então, por exemplo, meus manuais de integração, quando eu passo para algum parceiro externo se integrar a nós, ele já tem AI para buscar dentro do meu manual qual é o melhor caminho para ele construir aquela integração. Mas isso, para mim, isso são coisas muito simples. Eu estou só cortando o caminho, cortando um pouco o caminho. Eu quero algo que me dê mais qualidade e isso vai levar um tempo ainda. Pelo menos no nosso caso, ainda vai levar um pouco mais de tempo. Fazendo um exercício de futurologia, você imagina qual vai ser o papel dos bancos tradicionais, já que então a gente aceitando e adotando esse conceito do Bank as a Service? Na minha visão, o banco ele vai voltar à origem dele, que não é o deter o capital. Não é que ela não vai deter o capital, mas essa não vai ser a parte mais importante para o mercado, vai ser mais importante para ele. Ele vai ser um ambiente de passagem, ele vai ser um ambiente de serviços. Ele vai integrar diversos ecossistemas, porque na verdade quando a gente fala de um ecossistema, você tem um fornecedor que vende para um grupo econômico, mas ele vende para mais 3, 4 grupos econômicos que são de segmentos diferentes. Então, esses ecossistemas vão se integrando, né? Você tem fornecedores diferentes ou iguais para segmentos diferentes ou iguais. E dentro disso, tá? A gente entende que a estrutura do Banking as a Service vai facilitar a entrega de produtos e serviços bancários com uma forma muito mais rápida, mais dinâmica,
com um risco menor, porque os bancos vão acabar se concentrando na gestão, monitoramento de dados, e as alocações de capital, talvez corporativamente continuem nos modelos atuais, mas vamos dizer que do middle para baixo, as alocações vão poder ser feitas através desses grupos econômicos, desses outros ecossistemas e até correspondentes bancários onde os bancos não estão e não chegam. Por esse enxugamento de fechamento de agências que eles têm, eles querem estar lá na ponta, mas eles criam regras para evitar risco e evitar erros. E essas regras fazem com que quem está muito distante da ponta não consiga chegar. Então, eu tenho operações regionais que vão poder fazer esse trabalho e o banco vai ser um gestor, ele vai se concentrar em asset management, controle, custódia de valores e alocação de capital. E a ponta da venda não vai ser mais a agência bancária, não vai ser o aplicativo, vão ser as estruturas segmentadas não bancárias que criaram ecossistemas interligados e analisaram muito melhor o comportamento dos clientes para a dação de crédito. Eu hoje consigo, por exemplo, dar crédito para uma empresa porque eu conheço o faturamento dela, o banco também. Mas o banco sabe se aquela empresa que produz aquele produto, esse produto tem qualidade? Ele não sabe. Ele sabe se essa empresa entrega no prazo correto? Ele sabe se essa empresa tem preço bom no mercado? Ele sabe se essa empresa tem clientes diversificados? Ele não sabe. O mercado sabe. Então, esses dados todos vão ser extremamente relevantes para dar crédito, ao invés de eu recusar o crédito porque ele teve um pagamento atrasado, ele teve uma restrição no Serasa. Porque esses dados valem muito mais do que um indicador de restritivo no Serasa. Então, eu vou acabar dando crédito para essa empresa porque eu sei que o comportamento produtivo dela é bom. Esse conceito ele já existia em outras partes do mundo? Tem algum benchmarking? Existem estruturas, por acaso o pessoal da Ripple me perguntou hoje, né? Existem estruturas de Banking as a Service no mundo inteiro, mas a cabeça delas é muito tech. Eu sou infratech, eu sou empresa de tecnologia, eu te vendo inovação, eu te vendo isso, te vendo aquilo. Não. A tech vem depois do produto, a tech vem depois do relacionamento com o cliente, da fidelização, do entendimento do que ele precisa. Só que lá fora é assim ainda. Nos Estados Unidos tem uma estrutura que chama Cross River Bank e fica em Nova York. Talvez ele tenha chegado mais próximo do que a gente pensa, que é trabalhar jornadas diferentes para segmentos econômicos diferentes, entregando o que cada segmento quer. Né? E não simplesmente dando uma meia dúzia de APIs e todo mundo tem que se enquadrar naquilo. Não é assim que funciona. E muita gente está voltada só para meio de pagamento. A meio de pagamento é facilitação de fluxo de capital. Não é receita. Né? Haja milhões e milhões de transações para você ganhar dinheiro. Verdade. Né? Então você tem que estruturar para aquilo ser interessante e ser um alicerce para tudo que vem pela frente. E nos Estados Unidos, o crédito corporativo, que ocorre fora das instituições financeiras, mas ainda com dinheiro de instituições financeiras, começou em 2000 com 40 bilhões de dólares em produção, em carteira. A gente, em 2023, estava com 1,2 trilhões de reais. Os FDICs no Brasil, comparando com o saldo da carteira de crédito dos bancos, ele era um paralelo de 4% do que havia no saldo da carteira dos bancos. 2024 chegou em 11%. Então, a tendência é que esse número cresça. Eu não vou chutar aqui, bola de cristal, se vai ser 25, 30, 35, quanto vai ser, mas existe um espaço para crescer. E a dinâmica ela vai ser bem diferente do que a gente está acostumado hoje com a oferta dos bancos. Quer dizer, você vai numa imobiliária, você gostou do imóvel, você quer comprar o imóvel, né? A imobiliária fala, pô, tá aqui ó, a indicação, vou mandar teu cadastro lá para o banco que é nosso parceiro. Não, aquilo já vai acontecer automaticamente, quer dizer, eu já vou ter teu cadastro, eu já vou te coletar tudo, eu vou conseguir... Já pode fazer o financiamento ali na imobiliária. Exatamente. E era isso que eu ia te perguntar, quem são seus clientes? Porque você já me citou vários, mas eu digo novos clientes, ou aonde mais a gente vai enxergar esse tipo de serviço? Porque ficou claro para mim, ok, para quem tem muitos clientes e tem um volume grande de venda, como os grandes varejistas ou como essas empresas de delivery, né, que tem muitos pedidos todos os dias, tem esse fluxo de clientes muito grande. Mas quem são essas empresas? Quem pode procurar o BMP? Claro. Eu falo o seguinte, o mercado está aberto. A gente está num momento de transição. A gente tem pessoas que nasceram analógicas e se tornaram digitais.
A gente tem um grupo de pessoas que ainda não manda, não comanda, não lidera, não tem dinheiro, mas eles nasceram digitais. Eles são as pessoas que vão consumir esse nosso mercado. Para que isso aconteça, é uma mudança total de mindset. Quer dizer, o consumidor vai pensar de forma diferente. Né? Perfeito. Então não existe, olha, esse grupo econômico ou um tamanho específico. O que tem é o seguinte, existe ineficiência no mercado. Não importa se é um varejista, não importa se é uma companhia aérea, se é uma transportadora, uma área de armazenamento e logística, se é o agro, existe uma ineficiência. Essa ineficiência pode criar mecanismos de oferta de produtos e serviços bancários dentro do ecossistema dessa empresa pequena ou grande transita, como também pode transformar estruturas que hoje fazem atividades não vinculadas ao mercado financeiro, que comecem a atuar no mercado financeiro para o seu ecossistema, que depois trabalhem para todo o segmento, porque acabaram vendo que aquele caminho era muito melhor. Por exemplo, o Mercado Pago, o Mercado Livre tem o Mercado Pago. O Mercado Pago praticamente não aparecia quando eu cheguei lá, eram meia dúzia de pessoas. O Mercado Pago, hoje, ele é mais lucrativo que o Mercado Livre. E se a gente olhar, hoje a gente cuida de toda a área de financiamento de veículos do Mercado Livre. Né? Então é engraçado, porque o Mercado Livre vende veículos, é o maior anunciante de veículos do país, mais que outras plataformas. E ele acabou indo atender o cliente na loja, e não digitalmente. Quer dizer, ele tem a contato, ele tem a conexão, mesmo que a operação seja digital, ele tem a conexão para poder oferecer um financiamento de veículos lá na ponta, que é uma loja física que vai vender um carro. Então, não existe limitação para a atividade, existe sair da zona de conforto e entender que isso é um produto também, independente de eu não conhecer, eu tenho que estudar e conhecer, né? E eu consigo distribuir ele dentro da minha cadeia. E se eu for bom e eu aprender bem, eu consigo distribuir para ecossistemas até diferentes do grupo econômico que eu estou sitiado. Poxa, muito interessante. Nosso tempo acabou. A gente conversou a beça e o tempo passou assim, rapidinho. Eu falo bastante. Você quer deixar alguma consideração final, algum recado para quem está nos ouvindo? Eu acho importante, a partir de agora, né, não é o que eu consigo produzir, é o que o meu cliente quer que eu faça. É uma inversão de valores. O Banking as a Service, a visão de serviço, é uma inversão de valores. O porquê que eu tenho que fazer aquilo, como eu vou fazer aquilo, e por que o meu cliente, ou por que aquela empresa ou pessoa física vai comprar de mim e não vai comprar de um terceiro. Essas respostas, elas são muito diferentes porque o mercado financeiro nunca pensou dessa forma. Outras empresas, sim, mas o mercado financeiro não. Ele sempre construía para vender. Ele nunca ia lá, analisava e construía. Ele sempre fazia o contrário. Olha, você quer um crédito? Eu falava, eu quero 36 meses. Aí o banco falava, mas só tenho 24, tome em 24. Aí você não conseguia pagar em 24, você se apertava. Hoje, você já tem a opção, porque as ofertas podem vir e quem for te ofertar vai conhecer o segmento que você está. Então ele não vai te oferecer em 24, ele já vai te oferecer em 36, porque ele sabe que você precisa de 36 meses. E agora curiosidade, BMP é sigla de? BMP é uma história curta e rápida. Eu tinha uma empresa, antes de eu pedir autorização para o Banco Central, que eu dei o nome de Money Plus. E era uma empresa interna, ele não usava essa nomenclatura. E aí, conversando com um publicitário, ele ficava escrevendo MP. E eu quis mudar o nome da empresa porque eu achava que Money Plus não era legal. Aí eu coloquei MP. Só que o Mercado Livre tinha o Mercado Pago. E ele colocava MP também para o Mercado Pago. Eu falei, poxa, eu não posso, porque ele colocava assim, MP mais M+. Eu era o M+. Eu falei, eu não posso colocar MP. Então vamos fazer o seguinte, eu não sou banco. Vamos colocar o B, quem sabe um dia eu vire banco e vira BMP. Então a BMP é mais ou menos isso. Então não tem uma nomenclatura, nada de esoterismo nisso. Né? Muito obrigada pelo seu tempo, pela explicação, pelo novo conceito. Carlos Benites, CEO da BMP, a maior instituição financeira de Banking as a Service do Brasil. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Muito obrigado. Obrigada a vocês que acompanharam o nosso papo aqui no entorno do nosso estúdio de vidro e a você que está acompanhando de casa, do escritório, do trânsito também. Tem mais papo interessante por aqui hoje, no estúdio Febraban Tech 2025. Fica com a gente. Obrigada.